Olá, graça e paz. Aqui é o evangelista Marcos, iniciando mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos estudar a carta enviada à igreja de Esmirna. Eu quero dizer para você que esse estudo, ele é um estudo que vai trazer grande ensino para você e você deve dedicar um pouco do seu tempo a ele. Anote as suas dúvidas. Se tiver críticas ou sugestões também, fique à vontade. Pode me mandar mensagem, pode me procurar. O que eu puder fazer para te ajudar, para você tirar as suas dúvidas, eu estou à disposição. Dando continuidade ao nosso estudo, quais são os objetivos desse estudo? Nós iremos estudar 6 objetivos nesse estudo, que eu creio que vai te ajudar muito a entender um pouco mais. A primeira coisa que nós vamos ver é quem é o autor da carta e como ele se apresenta. A segunda coisa, nós vamos entender o que é uma igreja rica em Deus. A terceira coisa, nós vamos entender que a igreja não deve temer. A quarta coisa que nós precisamos entender é que a igreja é perseguida. A quinta coisa é a importância da fidelidade e a última é sempre ouvir o Espírito Santo. Esses objetivos serão tratados nesse estudo e eu acredito que isso trará grande ensino e aprendizado para você. O texto que nós iremos estudar está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo de 8 a 11. É uma carta de 4 versículos, mas ela fala muito aos nossos corações e às nossas vidas. Jesus ele fala coisas surpreendentes e que nós devemos parar, meditar e entender. É importante você sempre meditar no texto e trazer aquilo que o Senhor está falando para os seus dias e aplicar isso na sua vida, porque é um grande aprendizado. O texto diz: ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Partindo então para a análise do texto, nós vamos analisar primeiramente o versículo 8, onde o Senhor Jesus diz que ao anjo da igreja de Esmirna escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Duas coisas interessantes que eu quero enfatizar nesse texto. A primeira é como o Senhor Jesus ele se apresenta. Ele diz: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último. Jesus se apresenta na carta como o primeiro e o último, ou melhor dizendo, o início e o fim. Ele faz a igreja lembrar que tudo começou nele e vai terminar nele. Por isso a igreja deve sempre se lembrar que Jesus Cristo é o princípio de tudo. João diz isso lá em João capítulo 1, versículo 1 a 5, que fala: no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. João enfatiza muito que tudo começou em Cristo e vai terminar em Cristo. A igreja precisa entender que o papel da igreja, o papel dos irmãos, a importância da Bíblia Sagrada, tudo remete apontando para Cristo Jesus. Quando você entende e compreende isso, você entende aquele texto que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o início, ele é o fim. Ele é o primeiro
e ele é o último. A segunda coisa que chama a atenção é que ele diz que o que morreu e tornou a viver. Outro lembrete para a igreja, e aí é algo que nunca devemos nos esquecer, é a morte de Cristo Jesus na cruz. Na cruz foi pago o pecado do homem, e na cruz o homem foi comprado a preço de sangue novamente para Deus. Na cruz houve a morte do Senhor e Salvador, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme sempre falou, e hoje ele está à destra de Deus. É importante isso porque Jesus enfatiza isso para a igreja. Porque a igreja muitas vezes esquece de falar ou expor sobre a morte na cruz e a ressurreição do Senhor. A mensagem da igreja no início, a igreja primitiva, era a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E é importante entender isso por quê? Por que ele enfatiza que ele morreu e tornou a viver? Porque ele, como homem na terra, ele foi fiel a Deus, ele cumpriu a vontade de Deus, ele viveu para Deus e morreu conforme Deus queria. Mas ele morreu e não continuou morto. Porque se ele continuasse morto, tudo que ele fez não teria valido. Mas na verdade, ele ressuscitou para provar para mim e para você por quê? Porque ele é o primeiro a ressuscitar entre aqueles que servem, ele é o preço pago para todos os homens terem isso, e ele é o caminho para todo homem seguir. Por isso que ele faz esse lembrete: eu sou o que morreu, mas eu estou vivo, e vivo para sempre. Ele morreu, mas ressuscitou. E isso a igreja precisa se alegrar. E isso a igreja nunca pode esquecer, da morte do Senhor na cruz. Partindo então para a análise do versículo 9, ele diz: eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. A primeira coisa que chama a atenção nesse versículo é: o Senhor sabe. Cristo começa a carta informando que sabe o que a igreja está passando e o que está acontecendo com eles. Isto mostra os cuidados do Senhor com a sua igreja e o olhar atento a tudo o que acontece com eles, seja bom ou ruim. Isso serve de alívio e alerta para todos nós, pois tudo que fazemos, ou mesmo tudo que passamos, o Senhor sabe. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque por muitas vezes você passa por luta, problemas e dificuldades e pensa que Deus não está vendo, que Deus não sabe, que Deus não se importa. Mas Cristo Jesus começa a carta, escrevendo a carta de Esmirna, dizendo assim: eu sei o que vocês estão sofrendo. Ele sabe o que a igreja estava passando, ele sabe o que estava acontecendo com os irmãos, ele sabe aquilo que estava acontecendo com todos ali presentes. Então nós precisamos ver, entender e compreender a importância disso, porque o Senhor sabe o que passa na sua vida. O Senhor sabe o que está acontecendo com a igreja, o Senhor sabe o que está acontecendo na sua casa, o Senhor sabe o que você faz por Ele e o Senhor sabe também o que você deixa de fazer por Ele. O Senhor sabe tudo da sua vida. E você precisa entender e compreender a importância disso. Por quê? Porque o Senhor sabe. Isso é um conforto para todos nós, isso é um alívio para nossas almas, mas isso é um aviso também para as nossas vidas, porque nada passa despercebido diante do Senhor. A outra coisa que chama a atenção é a igreja rica. Olha o que esse texto fala. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Como assim? Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Aqui temos uma grande verdade à igreja de Esmirna que deixavam eles preocupados. Como uma igreja do Senhor pode não ter recursos financeiros e ainda assim servir ao dono do ouro e da prata? A igreja de Esmirna era pobre, e parte dessa pobreza era em função do que a igreja estava vivendo. Mas Cristo Jesus faz um elogio e informa a igreja maravilhosa
e toda a igreja deveria usar de exemplo. Ela era uma igreja pobre perante os homens, mas era rica diante de Deus. Eu quero enfatizar muito isso, porque essa informação é uma informação maravilhosa e que toda a igreja deveria usar como exemplo. Esmirna era uma igreja pobre perante os homens, mas rica diante de Deus. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje são igrejas que buscam ser ricas perante os homens, e na verdade elas são pobres e vazias diante de Deus. Isso está centrado, irmãos, na pregação e no ensino dos apóstolos. Olha o que Pedro fala lá em Atos capítulo 3, quando ele está indo no templo orar e encontra o coxo na porta. Atos 3,6. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Esse texto é um texto muito importante e também nós precisamos entender. Pedro e João estavam indo ao templo orar. Eles estavam buscando o Senhor em oração, eles estavam tendo uma vida de devocional, eles estavam cada vez mais querendo ser cheios de Deus. E eles já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Quando eles chegam na porta do templo, eles encontram um homem sentado no chão, pedindo esmola, pedindo dinheiro. Que às vezes o dinheiro era para comprar o alimento dele, para ajudar a sustentar a família dele, para os recursos dele. Quando Pedro olha para aquele homem, ele poderia simplesmente virar para ele e dizer assim: Olha, eu não tenho nada, desculpe. E continuar e orar. Mas quando Pedro olha para aquele homem, ele vê nele algo que ele precisa mais do que o dinheiro. Aquele homem precisava do dinheiro momentaneamente. Mas o problema dele era ele ser coxo. E o problema dele é, por ele ser coxo, ele não conseguia trabalhar e tinha que mendigar e ter uma vida miserável mendigando. Mas Pedro, olhando para ele, falou bem assim: Olha, você quer dinheiro, o dinheiro não tem. Mas o que eu tenho eu vou te dar. Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, cheio da presença de Deus, Pedro, cheio do poder de Deus, ele fala assim: O que você me pediu eu não tenho, mas eu vou dar algo melhor para você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Aquele homem pediu dinheiro, Pedro deu Jesus. Aquele homem pediu dinheiro, Pedro foi usado para cura. Aquele homem pediu algo, Deus operou na vida dele e deu algo a ele que ele não imaginava que ele precisava mais do que o dinheiro. A igreja rica em Deus é uma igreja que é cheia de Deus. Nós precisamos entender, não estou dizendo que os recursos financeiros não são importantes para a igreja, é claro que são, irmãos. A nossa fidelidade no dízimo e na oferta é importante. A igreja precisa de recurso financeiro. Mas mais importante do que o recurso financeiro é a igreja ser cheia de Deus. Quando a igreja é cheia de Deus, ela é rica no céu. Ela é rica diante do Senhor. E o próprio Senhor Jesus enfatiza isso com a igreja de Esmirna. Ele fala: vocês são pobres perante os homens. Os homens falam que vocês não têm nada. Vocês estão às vezes passando dificuldade, problema. Mas entenda algo: vocês podem ser pobres perante eles, mas diante de mim vocês são ricos. Diante de mim vocês têm a verdadeira riqueza. Era uma igreja rica. Esmirna era uma igreja rica. E a riqueza que Esmirna tem é a riqueza que toda a igreja deveria ter, que é ser abundante na presença do Senhor, que é ser abundante na vontade de Deus, que é ser abundante nos propósitos do Senhor. Uma igreja rica é uma igreja, na verdade, que ela é cheia da presença, dos propósitos e da vontade de Deus. Esmirna era uma igreja pobre perante os homens, mas era uma igreja rica diante do Senhor. E eu pergunto a você: será que esse valor hoje é um valor importante para todos nós? Onde é que você tem buscado ser rico? Perante os homens ou perante Deus? Uma coisa é certa: nós precisamos ser cheios de Deus. E ser cheios de Deus nos torna ricos
diante da tua presença. A terceira coisa que ele fala nesse texto é sobre a perseguição. E eu quero enfatizar isso aqui porque aqui fala algo muito importante. A igreja de Esmirna estava sofrendo muito por causa da perseguição dos judeus. Ela não era perseguida pelo governo de Roma, mas era perseguida por aqueles que se diziam filhos de Abraão. Na verdade, eles pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus assim, mas mal sabem eles que todos eles eram servos do diabo e estavam sendo usados por ele. A igreja sofreu por causa da perseguição, e a causa da pobreza da igreja era a perseguição. Lembra que nós acabamos de dizer sobre a igreja ser pobre perante os homens e rica diante de Deus? A igreja de Esmirna era tão perseguida pelos judeus, mas tão perseguida, que um dos motivos dela ser pobre era por causa da perseguição. Mas sabe o que é interessante? Um fato é que a perseguição que a igreja sofria ajudou ela a ser rica diante de Deus. Às vezes nós não entendemos as provas, as dificuldades e os problemas que nós passamos, mas precisamos entender e compreender. Nós sempre iremos buscar mais a Deus, nós sempre iremos mais buscar o Senhor e dar prioridade a Deus nos momentos ruins e não nos bons. Quem busca Deus nos dias bons e ruins, glória a Deus, aleluia. Mas a realidade de muitos é que nós buscamos mais o Senhor quando os dias são maus. A igreja de Israel, ela estava centrada ali em Jerusalém e a igreja não queria sair para fazer missão. O Senhor permitiu a igreja de Israel ser perseguida e os irmãos que estavam em Israel começaram cada um a ir para um canto. E como eles saíram de Jerusalém e foram cada um para uma cidade, eles começaram a levar o evangelho para onde deveria ser levado. A gente olha e fala assim, poxa, a igreja está sofrendo perseguição. Você não está entendendo. Se a igreja está sofrendo uma perseguição, é porque Deus tem um propósito naquela igreja que através da perseguição vai acontecer. Entenda uma coisa. A igreja sempre será perseguida. E isso é fato. Pois onde existe obra de Deus, sempre irá existir os servos do diabo para atrapalhar. Lembra do joio e do trigo? Lembra dos avisos do Senhor dos falsos mestres, dos falsos apóstolos? Lembra dos lobos vestidos de ovelha? Sempre vai existir, meu irmão. Mas entenda e compreenda uma coisa. É na perseguição que a igreja se revela que ela é igreja. Entenda que para você consumir o azeite de oliva, você tem que espremer o azeite todinho. E quanto mais você espreme a azeitona, mais o azeite sai. Se você pegar uma azeitona e colocar na boca e comer, você vai comer a azeitona, mas não vai sentir aquele óleo. Mas quando a azeitona ela é espremida, o óleo sai. É na perseguição, nos problemas, da dificuldade que a igreja passa muitas vezes, é que ela se revela realmente como igreja. E é isso que nós não podemos esquecer nunca. Nunca se esqueça disso. Você é a igreja do Senhor. Seja um dia bom ou um dia ruim. Partindo então para a análise do versículo 10, diz assim: Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão algum de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Uma coisa que chama a atenção nesse versículo: o Senhor Jesus vira para uma igreja que já é perseguida e fala com eles assim, ó, não tenham medo. Talvez você está pensando assim, é muito fácil falar não ter medo quando tudo vai bem. Mas a igreja já estava mal. E está vindo mais mal contra ela ainda. Mas Jesus vira para eles e fala assim, ó, não tenham medo. Cristo avisa a igreja para não temer o mal que iria acontecer com eles. Por mais que a igreja estivesse sofrendo, ainda mais coisas ruins iriam acontecer. Além de Cristo
Jesus avisar a igreja, ele ainda diz para não temer o que estava por vir. Cristo está presente na igreja e o mal pode acontecer, mas tudo tem um limite e o Senhor irá sempre cuidar dos seus servos. A igreja não deve temer o mal. A igreja não deve temer as lutas e perseguições, pois a igreja é do Senhor e ele se faz presente e está no controle. O que a igreja precisa entender é que o que acontece conosco nos motiva a cada dia fazer mais a obra de Deus e nos aproximar cada dia mais de Deus. Por isso, pense comigo, Esmina já estava sofrendo. Era pobre perante os homens. Era os judeus perseguindo a igreja. E o Senhor Jesus chega para a igreja e fala assim, olha, não tenham medo do que vai acontecer. Vai piorar, mas não tenham medo. Às vezes você olha e fala assim, poxa, é uma palavra bem simples. Mas imagine, se o autor da vida, o dono da igreja, aquele que tudo fez, está dizendo para você não ter medo, é porque ele tem um motivo para você não ter medo. Porque ele está presente na igreja. A igreja precisa entender uma coisa, e isso você tem que colocar na sua mente e no seu coração. Se você está com o Senhor, se você caminha com o Senhor e você está caminhando segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, segundo o seu querer, por mais que as coisas estejam acontecendo de ruim na sua vida, ou por mais que você veja situações ruins, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Lembra daquele episódio de Jesus Cristo e Pedro andando sobre as águas? Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor. E ele começa a andar sobre as águas. Mas de repente, ele olhou para baixo e viu a água. Ele sentiu o vento. Ele viu a escuridão do mar à noite e ele começou a afundar. E ele gritou, Senhor, ajuda-me. Jesus pega ele pela mão, coloca ele de pé novamente. Sabe o que ele vira e fala? Por que você teve medo? Por que você teve medo? Analise o cenário, irmãos. Pedro está andando sobre as águas, ao lado de Jesus. Foi Jesus que chamou ele. O que ele está fazendo é um milagre, e é um milagre que o Senhor Jesus está permitindo, mas mesmo vivendo o sobrenatural, mesmo vivendo algo que não aconteceu mais na Bíblia, mesmo tendo uma experiência única com o Senhor, Pedro sentiu medo. E por mais que as coisas sobrenaturais estivessem acontecendo com ele, e por mais que as coisas sobrenaturais estivessem acontecendo através dele e com ele, por ele ter medo, ele afundou. Sabe por quê? Porque quando o medo entrou no coração de Pedro, a fé dele também começou a se esvair. E a gente não sabe, mas entenda algo. O medo é aquilo que muitas vezes consome a sua fé. É por isso que os medrosos não herdarão o reino do céu. E é por isso que a igreja precisa entender. Você pode ser um homem ou uma mulher de Deus, você pode ser cheio de Deus, mas se você é uma pessoa medrosa, você dificilmente vai viver ou experimentar o sobrenatural de Deus, porque o medo vai te consumir. Por isso, o aviso do Senhor para todos nós é: não tenha medo. Eu sou contigo. A segunda coisa que chama a atenção é o aviso que o Senhor Jesus dá. A perseguição iria aumentar na igreja. A prova estava por vir, mas ela era uma prova com limites estabelecidos pelo Senhor. Olha o que ele fala no texto. O diabo vai pôr na prisão algum de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. A prova vai vir. O Senhor permitiu a prova? Permitiu. Mas ela tem início, meio e fim. Ela não aconteceu, mas vai acontecer. E quando acontecer, ela já tem um limite, que é 10 dias. Jesus está avisando a igreja, ó, por 10 dias vocês vão sofrer. Por 10 dias, alguns de vocês vão para a prisão, injustamente. Não merecem estar lá, eu sei disso. Mas por amor a mim, por fidelidade a mim e por buscar a mim, coisas ruins vão acontecer com vocês. Mas não é porque vocês merecem.
é porque vocês estão sendo provados. E sabe o que é interessante sobre ser provado? É que tudo aquilo que é provado, na verdade, quando ele passa a prova, ele sai diferente. Lembra da vida de Jó? O diabo fez prova na vida dele e Deus permitiu. Mas quem era Jó antes do diabo entrar na vida dele com a perseguição e a luta, e quem era Jó depois? Jó termina falando bem assim: Antes eu te conhecia pelo ouvir, mas hoje meus olhos te veem. E por mais que Jó tivesse uma vida com Deus, foi depois da prova que ele se tornou um homem melhor, mais experiente, com uma fé maior e com um relacionamento melhor com o Senhor. Por isso, nós precisamos entender e compreender que muitas provas e dificuldades que acontecem em nossas vidas não são para acabar conosco, mas é para nos tornar pessoas melhores. E toda prova, ela tem início, meio e fim. Os irmãos da igreja de Esmirna seriam jogados na cadeia injustamente, e lá eles iriam provar o seu amor e a sua fidelidade para com o Senhor. Quem vem contra a igreja é o diabo, e ele teve permissão para provar a igreja por 10 dias, mas nada além disso. Nós precisamos entender e compreender que cabe a nós, seus servos, suportarmos e atravessarmos todas as provas e dificuldades, crendo que o Senhor é conosco, crendo que Ele está conosco, crendo que Ele permite, mas toda a permissão dele tem um propósito e toda a prova dele tem início, meio e fim. A terceira coisa que chama a atenção nesse versículo é ser fiel. Olha o que o Senhor fala no texto. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Cristo faz um alerta à igreja. Seja sempre fiel. A igreja seria tentada nessa área e poderia ser ameaçada de morte se continuasse fiel. Mas Jesus avisa que mesmo que perca a vida, continue fiel. Eu fico imaginando, irmãos, essa prisão que os irmãos sofreram da igreja de Esmirna. Eles devem ter sido forçados a renunciar a Cristo Jesus para não perder a vida. Porque Cristo está avisando, mesmo que tenham que morrer. Entre morrer e continuar fiel, ou negar a Cristo e continuar vivo, Cristo faz um alerta: seja fiel. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a luta, seja fiel. A prova, a luta, o problema, a dificuldade não pode ser desculpa para nos tornarmos infiéis. O Senhor sabe a sua dor, o Senhor sabe a dificuldade, o Senhor sabe a sua necessidade, o Senhor sabe o seu problema, tudo isso Ele sabe. Mas você não pode usar isso como desculpa para ser infiel. Ele cobra isso da igreja. E todos nós, sem exceção, precisamos ser fiéis. A igreja, ela seria tentada nessa área. E poderia ser ameaçada de morte se continuasse fiel. Mas Jesus avisa que mesmo que perca a vida, continue fiel. Por mais doloroso, perigoso e difícil que seja, não deixe de ser fiel. O Senhor alerta a igreja: se forem fiéis aqui, irão receber a verdadeira vida. A vida na terra não é a vida verdadeira. A verdadeira vida é estar no céu com o Senhor eternamente. Porque a vida na terra, ela é finita. Se alguém vive muito hoje, é 70, 60, 70, 80 anos. Se passar disso já é um milagre. Mas no céu é uma vida eterna. Ela tem início, mas não tem fim. Assim como a morte eterna, ela tem início e não tem fim. Quem vai para o céu vai ter uma vida de alegria, felicidade, para sempre com o Senhor. Mas quem vai para o inferno vai ser dor, castigo, dificuldade, problema para toda a vida. Por isso que ele faz o alerta. Como prêmio da vitória, quem for fiel no início e no fim, o prêmio vai receber a vida verdadeira. E no último versículo, versículo 11, ele diz: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas.
Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. A primeira coisa que chama a atenção é ouça o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo é muito importante, meus irmãos. E eu falo isso para vocês, que nos dias de hoje, grande parte dos problemas e lutas de dificuldade que a igreja passa, que a liderança da igreja passa, que os pastores passam, é porque muitas vezes eles não ouvem mais o Espírito Santo. A igreja precisa estar sempre atenta a ouvir o Espírito Santo. Em todo tempo devemos sempre ouvir o que o Senhor quer de nós e quais as orientações que está nos passando. Entenda que temos o mau hábito de nos dias bons relaxarmos e nos dias de lutas buscarmos mais. Isso é um grande erro, pois sempre estamos em guerra e sempre iremos precisar da orientação do Senhor. Por isso, sempre busque ouvir o Espírito Santo. E Jesus alerta a igreja sobre isso. Entenda a importância disso na sua vida, pois sem a orientação do Senhor, iremos sofrer mais ainda. Entenda algo. A sua vida pode ser uma vida de vitória, de conquistas, de realizações, de provas, dificuldades, de perdas. Pode ser, isso é uma vida normal, todos passam por isso, porque a vida é feita de momentos. Mas uma coisa, a sua vida tem que ser constante, é estar atento à voz do Espírito Santo. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo constantemente. Você precisa estar atento a ouvir a voz do Senhor. Porque se você não ouvir a voz do Senhor, você vai passar muito mais dificuldade, muito mais problema. E às vezes as decisões que você precisa tomar, a orientação que você precisa é do Senhor. É importante ouvir conselho dos homens. É importante pedir a opinião de alguém. Mas mais importante é você sempre estar atento à voz do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele termina a carta dizendo para a igreja de Esmirna: tem ouvido? Então ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Tem que ouvir. Os dias são maus, as lutas são grandes, as perseguições, os problemas, as provas são. Mas ouça o Espírito Santo em meio a tudo isso. Ouça o Espírito Santo. E nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde muitos estão em casa, presos, e não estão ouvindo o Espírito Santo. O Senhor Jesus não parou de falar. Ele continua falando com a sua igreja. O problema é que muitas vezes a igreja não ouve mais o dono da igreja falar com ela. Outra coisa que chama a atenção é o que ele fala no final do versículo, a parte B, que fala assim: aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Eu quero enfatizar algo que ele fala que... Por que ele não vira para a igreja e fala assim: olha, Esmirna, vocês vão vencer. E vencendo, vocês não sofrerão castigo. Mas ele fala aos que conseguirem a vitória. Por que ele fala aos que conseguirem? Cristo faz dois alertas importantes nesse texto. Primeiro, é que alguns da igreja não vão conseguir vencer a prova que está por vir. Lembra da parábola do semeador? Sobre a semente que caiu na beira do caminho, em meio às pedras, em meio aos espinhos, em boa terra. 4 sementes foram lançadas, só que uma só permaneceu. E a semente que caiu na pedra e nos espinhos e na boa terra, as 3 cresceram, mas só que caiu em boa terra continuou. Por quê? Porque a que caiu entre as pedras, ela não criou raiz. E por não ter criado raiz, quando o sol veio, matou ela. Quem não tem raiz no Senhor, quem não tem raiz no Evangelho, quem não tem raiz realmente na presença de Deus, quando a prova, a luta, a dificuldade vem, ela cai, ela desiste, ela abandona. Mas quem tem raiz, e quem já estudou as plantas, ou já teve planta, ou cuida de planta, sabe que a planta, ela se alimenta pela raiz. É a raiz, quando a raiz é profunda, a raiz é grande, a planta cada vez mais ela cresce. O sol, ele é importante para o crescimento da planta. Mas no texto fala que o que matou a planta foi na hora que o sol se levantou. E muita gente pensa e fala assim: poxa, mas como que o sol matou ela? O sol não matou a planta.
O que matou a planta foi ela não ter raiz. Entendeu isso? O que mata a planta é ela não ter raiz, e raiz profunda. Se a raiz dela não for profunda, ela morre. Mas quem tem raiz profunda, o sol pode se levantar, que em vez dela morrer, vai fazer ela crescer. Cristo Jesus faz um alerta aos que conseguirem a vitória. Tem gente que não vai conseguir, porque muitas vezes a prova vai vir e a prova, na verdade, vai ser o que vai separar o joio do trigo. E esse é um dos propósitos das provas. O segundo aviso que ele fala é o que vencer não terá mais sofrimento na próxima vida. Devemos entender que a igreja precisa ter a mesma visão, a mesma busca, o mesmo propósito. Sem isso, iremos fracassar, iremos sofrer mais ainda e devemos focar sempre no alvo que é o Senhor e a promessa que temos nele na salvação. Você vai passar pela prova, vai vencer e vai receber o prêmio. E o prêmio é você não sofrer mais. O seu sofrimento está determinado pelo Senhor. E o grande prêmio que nós nunca podemos esquecer, meus irmãos, e hoje em dia poucas pessoas têm falado sobre isso, é a salvação em Cristo Jesus. Eu quero enfatizar esse grande prêmio porque, primeiro, a salvação é individual. Você não pode salvar os seus filhos, você não pode salvar sua esposa, você não pode salvar o seu marido. Você pode ajudar, você pode incentivar, mas a salvação é individual. Entenda uma coisa muito importante, muito mesmo. Valorize a salvação. Se alegre pela salvação. E compartilhe se você está salvo ou não em Cristo Jesus com aqueles que não estão, para que eles possam ser salvos também. Nós não devemos nos alegrar, meus irmãos. Isso é a palavra do próprio Senhor Jesus. Pelos demônios se sujeitarem, pela igreja prosperar, pelas coisas acontecer. Mas ele diz assim: mas se alegre pelo seu nome, está escrito no livro da vida. A alegria do cristão maior é ele estar salvo. Por quê? Porque a salvação significa que ele vai viver eternamente com o Senhor. Essa é a maior alegria do cristão. Eu vou morar no céu com Cristo Jesus. Eu vou morar no céu com o Senhor. E isso deve ser o motivo de alegria de todos nós. O grande prêmio que existe para todos nós é esse: a salvação. Entenda que Cristo Jesus pagou o preço na cruz por você, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está à destra de Deus intercedendo por você, ele enviou o Espírito Santo, a igreja está cheia, a igreja faz obra missionária, a igreja faz trabalho social, a igreja faz tantas coisas com um propósito de levar o evangelho àquele que não conhece para que ele seja salvo. A salvação é a única coisa que faz festa no céu. E nós não podemos esquecer isso. O grande prêmio, a grande recompensa da igreja é quando um pecador se arrepende e é salvo pelo Senhor. Esse é o maior motivo de alegria. E nós, muitas vezes, deixamos de festejar isso e nos alegramos e festejamos por outras coisas. Entenda, meu irmão, a salvação é o precioso prêmio para todo cristão. É o seu passaporte carimbado para você entrar no céu. É você estar morando no céu com o Senhor eternamente. Eternamente. Por isso, valorize a salvação. Agora, meus irmãos, eu quero falar sobre o resumo da lição porque nós estamos encerrando. Eu quero fazer um breve resumo da lição de hoje para você enfatizar isso e meditar e aprender com essa lição. Primeira coisa é, lembre-se, o Senhor sabe de tudo que acontece na sua igreja e na sua vida. Ele sabe das dores, problemas e dificuldades que você está passando. Nada está despercebido. Mais vale ter as riquezas espirituais do que as riquezas da terra. Nunca se esqueça disso. Seja rico em Deus.
igreja sempre será perseguida pelo diabo. Não adianta pensar que nós estamos vivendo momentos de paz, não, irmão. O diabo sempre vai perseguir aqueles que fazem a obra, aqueles que se dedicam a Deus, aqueles que têm vida com Deus. Sempre. Entenda isso. Entenda que toda prova tem início, meio e fim. E ele é determinado por Deus com um propósito. Toda prova que acontece na sua vida, ela tem um propósito. E você sempre vai sair dela melhor e mais fortalecido. Outra coisa que você nunca pode esquecer é: seja fiel até a morte. Seja fiel, seja sempre fiel. Nunca se esqueça disso. Outra coisa também muito importante é: ouça o Espírito Santo. Tenha discernimento para compreender e entender quando é o Senhor falando e quando não é. Abra os seus ouvidos para ouvir o Espírito Santo, porque Ele está falando. Eu tenho certeza que Ele está falando com você. Seja através desse estudo, seja através de uma pregação, seja através quando você lê a Bíblia, seja através de algum irmão ou irmã, mas eu tenho certeza que Ele está falando com você. Por isso, ouça. Outra coisa, irmão, a salvação é o seu grande prêmio ao final dessa corrida que se chama vida. O seu prêmio é a salvação. O seu grande prêmio é ser salvo. Entenda isso. Por isso, eu encerro aqui esse estudo. Muito obrigado. Que esse estudo possa ter falado muito ao seu coração e que você possa ter aprendido mais sobre a palavra de Deus. Fique à vontade para dar suas sugestões, críticas, comentar. Escreva aquilo que você achar pertinente. Amém? Que Deus lhe abençoe. Fique na paz.